Oi pessoal, esse vídeo faz parte de um projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, então as outras questões que não aparecem nesses agrupadinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 22 do Caderno Azul do Enem 2017, que traz novamente dois textos. Texto 1 diz: a língua ticuna é o idioma mais falado entre os indígenas brasileiros. De acordo com o pesquisador Arion Rodrigues, há 40 mil índios que falam o idioma. A maioria mora ao longo do rio Solimões, no Alto Amazonas, e é a maior nação indígena do Brasil, sendo também encontrada no Peru e na Colômbia. Os ticunas falam uma língua considerada isolada que não mantém semelhança com nenhuma outra língua indígena e apresenta complexidades em sua fonologia e sintaxe. Sua característica principal é o uso de diferentes alturas na voz. O uso intensivo da língua não chega a ser ameaçado pela proximidade de cidades ou mesmo pela convivência com falantes de outras línguas no interior da própria área ticuna. Nas aldeias, esses outros falantes são minoritários e acabam por se submeter à realidade ticuna, razão pela qual talvez não representem uma ameaça linguística. Então, um texto informacional, cuja função aqui predominante é a função referencial, então ele tem um objeto, que a língua ticuna vai falar sobre esse objeto. Observe que a gente tem dados, a gente tem informações, a gente tem descrições, então descrição onde é que essa língua é falada, por quantas pessoas essa língua é falada, por quê, então vários dados, vários tipos de dados diferentes, inclusive numéricos, que vão nos dar aqui informações. Então, um texto que não está preocupado com a nossa opinião, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, mas com o objeto em si, com o assunto que ele se propõe a tratar. Texto 2, riqueza da língua. O inglês está destinado a ser uma língua mundial em sentido mais amplo do que o latim foi na era passada e o francês é na presente, dizia o presidente americano John Adams no século XVIII. A profecia se cumpriu. O inglês é hoje a língua franca da globalização. No extremo oposto da economia linguística mundial estão as línguas de pequenas comunidades declinantes. Calcula-se que hoje se falem de 6 mil a 7 mil línguas no mundo todo. Quase metade delas devem desaparecer nos próximos 100 anos. A última edição do Ethnologue, o mais abrangente estudo sobre as línguas mundiais, de 2005, estava 516 línguas em risco de extinção. Então, já nesse segundo texto, também é um texto informacional que não traz opinião, que ele vai trazer ali informações, ele vai trazer também uma comparação. Então, vai falar assim, se de um lado a gente tem uma língua que está dominando tudo, que está em todos os lugares do mundo, como já tinham previsto que aconteceria, de fato aconteceu, de outro lado a gente tem línguas que estão deixando de existir, porque são faladas por poucas pessoas, que acabam, as pessoas vão morrendo, a língua não vai sendo passada por outras gerações e outras línguas vão dominando e essas pessoas vão deixando de falar, a língua vai deixando de existir. Então isso acontece, o latim mesmo é uma língua que não é mais falada, Então a gente sabe que o latim existiu, tem pessoas que escrevem, leem latim, mas ninguém mais fala latim, a gente chama de língua morta. E aí, o que o Enem vai querer da gente, Os textos tratam de línguas de culturas completamente diferentes, são a língua americana, a língua inglesa e do outro lado a língua indígena, então são bastante diferentes, cujas realidades se aproximam em função do quê? Mas tem um mas implícito aqui, se aproximam. Então, quer dizer, eu tenho línguas completamente diferentes, de contextos diferentes, mas há alguma semelhança entre elas. E eu quero saber qual é essa semelhança. Por que eu posso dizer que há uma semelhança entre essa língua ticuna e entre a língua inglesa, O que há de semelhante entre elas? A gente percebe aqui que o que existe é que elas não estão em extinção, São línguas assim, que são realmente faladas e não estão em risco de extinção. Essa é uma semelhança, que é uma coisa que você pode procurar nas alternativas. Vamos ver. Tem uma semelhança no modo de expansão da língua? Não, por quê? Porque no texto 2 eu falo de uma língua em expansão, uma língua que é a língua da globalização, que está dominando todo mundo, mas no texto 1 eu não falo sobre isso. O que eu falo é que é uma língua que não está se extinguindo, mas não quer dizer também que ela esteja se expandindo, quer dizer que ela é falada por uma comunidade, todo mundo que chega naquela comunidade acaba tendo que se submeter a ela, mas ela não está se expandindo, não está indo para fora, então ela não está invadindo outras áreas, necessariamente, pode ser que esteja, mas o texto não diz isso, o texto diz o quê? Que naquele lugar ela é tão falada que ninguém consegue mudar, então todo mundo que chega falando outra língua acaba tendo que falar ela, de tão forte, tão arraigada que ela é ali. Não fala que ela está sendo expandida. A gente nem sabe se esse povo tem muitas relações com outros, se estão indo para fora para poder expandir. Então, a palavra expansão é que você vai riscar porque está errada. B. Preferência de uso na modalidade falada? Ai, gente, deve ser, porque índio não escreve, índio geralmente só fala.
entende o que escreve sim, né? Hoje em dia a gente tem muito esse trabalho de pessoas irem lá, criar o alfabeto para que eles possam ter materiais escritos, né, nas línguas deles, mas também, de qualquer forma, o texto não fala sobre isso. Em nenhum momento é tocado nesse ponto, a gente não pode deduzir, a gente até pode deduzir, mas não para marcar nessa alternativa, né? Não fala sobre essa questão, né, se a língua é mais falada, se a língua não é mais falada, então é algo que é extratextual. E como o Enem quer especificamente algo que está aqui no texto, né, os textos tratam, etc, etc, ele quer uma informação do texto, e o texto não fala pra gente sobre essa oralidade, sobre esse predomínio da fala, eu não posso marcar como correto, então a falada é a palavra que você vai riscar. C. Modo de organização das regras sintáticas. Não fala em nenhum momento sobre regra sintática, né? Não é esse o contexto. O que vai falar é sobre a relação entre línguas. Então, ali no texto 1 eu tenho línguas que se relacionam e uma delas predomina, e no texto 2 é exatamente a mesma coisa. Línguas que se relacionam e uma delas predomina. Então, eu não tenho nenhuma menção à regra sintática. D. Um predomínio em relação às outras línguas de contato, exatamente, inclusive foi o que eu acabei de falar, né? Nem foi por querer, mas foi o que eu acabei de falar. Eu tenho um predomínio em relação às outras línguas. Então, veja lá no texto 1, bem no finalzinho, vou grifar para vocês, nas aldeias, esses outros falantes são minoritários e acabam por se submeter à realidade ticuna, razão pela qual talvez não representem uma ameaça linguística. Então, quando vem outras pessoas falando outras línguas, não é uma ameaça. Por quê? Porque eles acabam se submetendo à própria língua ticuna. Então, eu tenho sim, quando a língua entra em contato, essa ticuna prevalece. Então, quando um ticuno está falando com uma outra pessoa, a ticuna prevalece. Da mesma forma que o inglês acaba prevalecendo, né? Quando você tem uma outra língua, o inglês acaba prevalecendo. A diferença que a gente acaba tendo aqui, né, que não é exatamente falada, mas que a gente pode perceber, é que o inglês ele avança, né? Ele vai invadindo outros lugares, enquanto a ticuna está ali no cantinho dela, apenas arraigada, se mantendo viva. E o fato de motivar o desaparecimento de línguas minoritárias, isso não é falado, isso fica um pouco claro no texto 2, né? Então, no texto 2 eu posso dizer isso, né? Porque o inglês ele está motivando o desaparecimento de línguas minoritárias. Na verdade, não posso dizer porque não está dito isso. O que eu posso dizer é que eu sei que o inglês ele influencia, né? Ele vai se sobrepondo. Mas não posso dizer que ele é responsável por acabar com as línguas, né? Tem outros fatores que são envolvidos nisso. O texto não fala exatamente isso, né? Ele faz alguma relação ali, mas não vai falar exatamente isso. É o inglês que está acabando com as línguas. Não, né? Como eu disse, tem muitos outros fatores envolvidos nisso. E mesmo se eu pudesse falar que o inglês está, claro, com certeza ele favorece o desaparecimento, mas eu não poderia falar em relação ao texto 1, né? Eu quero uma comparação dos dois textos, uma informação que está nos dois. E no texto 1, eu não tenho isso, né? A língua ticuna não está favorecendo o desaparecimento de outras línguas, ela apenas não está se deixando ameaçar, não está se deixando influenciar. Ela não está falando assim, vou acabar com vocês, como o inglês às vezes faz. Ela está só falando, olha, tô aqui no meu canto quieto, então não enche meu saco. É mais ou menos isso. Tá bom? Então a alternativa C é a correta. Então é uma questão de interpretação e nunca se esquecer, né? Sempre que a gente tiver dois textos, é uma coisa muito comum no Enem, lembrar que a gente precisa de uma informação que seja nos dois textos e que responda ao enunciado. Então não adianta eu procurar a informação correta em relação que responde ao enunciado, mas está só em um texto, que é algo muito comum de acontecer, porque na prática a gente fala assim, isso mesmo, e vai lá e marca, e na verdade está só num texto, não está no outro, tem que estar nos dois, por isso a gente fala, circula para ficar claro, visível, né? Tá aqui, mas não tá aqui. Outra coisa, não adianta ser uma informação extratextual, então você lê, que nem a gente fez, e fala assim, isso aqui é verdade, meu professor falou, mas se não tá no texto, o texto não te falou, você não poderia saber. E a prova não é baseada no que o seu professor falou exatamente, né? Indiretamente vai ajudar, mas a prova é baseada no texto, né? Pra ser justo, porque ninguém teve aula com o seu professor, aliás, um grupo pequeno teve aula com o seu professor, né? Mas o Brasil inteiro faz a prova. Então não pode ser baseada na informação que o seu professor deu, ela é baseada no texto. Como eu disse que tem a ver com o que está na aula, né? Senão a gente não sabe estudar para fazer a prova. Mas a questão eu preciso localizar nesse texto especificamente, tá bom? Então, sempre atenção para isso, né? O que está nos dois, o que responde ao enunciado. E não necessariamente o que é extratextual. Tem questão que você precisa de algo extratextual, tem questão que você não precisa. Então, saber discernir isso, né? Qual é a questão que eu posso trazer algo de fora e qual é a questão que eu preciso me atentar ao texto. Se a questão falou o que está no texto, você se atente ao que está no texto e localizar essas informações específicas, tá bom?